Olá, queridos, boa noite, a paz do Senhor, Shalom, meus irmãos. Shalom, já estamos aqui em mais uma noite, de live. Tianinha Oliveira e amigos na quarentena. Estamos já aguardando você. Vocês estão aí comigo? Quem estiver já vai dando aí, deixando o seu comentário, para que a gente já possa, te dar boas-vindas aqui. Raquel, oi Raquel! Raquel, Deus te abençoe, seja muito bem-vinda, viu? Você é demais, né, Raquel? Tá sempre com a gente, querida, Deus abençoe. Também a Ângela, oi Tiazinha, amor, Deus te abençoe. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Saudades de vocês, né? Então, enquanto a gente está nesse momento de isolamento social, a gente vai se vendo por aqui na rede, né? Na rede. A Ceissa Queiroz, também a Sueli Silva está conosco. Deus abençoe, Deus abençoe. Mais uma live aqui, dessa vez muito especial, né? Internacional. Hoje estará aqui conosco a doutora Carla Damasceno. Ela representa o turismo de Israel no Brasil e é com muita alegria que estaremos recebendo ela aqui para falar sobre o poder da palavra em tempos de crises, né? Tem aqui outro amigo aqui, acho que é Su White, acho que é isso, Su White Porto, também a Camila Araújo. Ai, a Raquel, ai, tudo Maranhão, minha linda. Sinju deve estar marcando presença também, né? Pessoal da Sinju aí, Maranhão, Tocantins, ligadinhos aqui com a Tianinha Oliveira. Que bom ter você. Ah, Sinju, Maranhão. Sejam bem-vindos, meus amores. Todo o pessoal aí do Nordeste, Pernambuco, Rio, São Paulo, Minas, também no Rio Grande do Sul, também participando conosco. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Ô, glória! Estamos aguardando já a doutora Carla Damasceno e acho que ela já está chegando aí. Olha que linda. Aí, Carlinha, é só colocar lá Isso, glória a Deus. E já vamos, receber a nossa querida convidada, que ela já chegou. Né, gente? O povo judeu é um povo pontualíssimo. Você marca com ele e chega até antes. A gente tem muito que aprender com o povo judeu. Ah, orar! Que beleza! Shalom, shalom! Morá Sheliko Beseder! Shalom, Tianinha, shalom, kol beseder, meod zmeha. Muito, muito feliz de estar aqui na sua live. Que sonho, né? Que coisa linda. É uma honra para mim receber a nossa querida doutora Carla Damasceno aqui conosco, uma pessoa mega, super power de ocupada e solicitada no mundo, gente. Mas ela abriu uma brechinha lá na agenda dela para nos atender. Doutora Carla, muito obrigada, muito feliz e honrada, gratidão a Deus por sua vida. Te amo, te admiro muito. Onde eu vou, eu falo da doutora Carla, que está no meu coração. Olha, quero falar como Ruth, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, viu? Amém! Seja muito bem-vinda. Obrigado, Tianinha, obrigado. Para você, meu amor, eu posso estar em qualquer lugar desse planeta, que a gente dá um jeitinho de estar na sua live, né? Meu Deus, é que desse planeta, aqui no Brasil, lá em Israel, na Europa, não importa. Aonde eu estiver, com certeza, é uma honra para mim poder estar participando da sua live, estar com você sempre é muito bom, né? Sempre é muito gostoso, sempre é um prazer e uma alegria. E, assim, principalmente falar, com essa pedagoga tão fantástica, com essa escritora que é maravilhosa, cheia de ideias borbulhantes nessa mente maravilhosa, tua mente é dos céus, né, Aninha? E também essa conferencista internacional que é a Tianinha. Como que eu não vou poder estar aqui? Ai, Moral, eu te amo. E além de tudo, além de tudo, com esse coração, assim, maravilhoso que você tem, Aninha. Um coração que não cabe dentro do peito, de verdade, né?
Então, muito obrigada pelo convite, é uma honra para mim poder estar aqui com você e com todos que vão estar participando dessa live hoje. Uau, me faltou palavras. Saiu correndo. Tô emocionada, gente. Liga não, é assim mesmo. Meu nome é Ana, né? E Ana chora, que é uma beleza. Mas olha, muito, 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 muito prazeroso, muita alegria ter a nossa querida amiga, a doutora Carla Damasceno. Ela, gente, ela é professora de hebraico. Ela tem um trabalho lindíssimo em Israel, ela representa o governo de Israel, o turismo de Israel no Brasil, ela faz cada caravanas incríveis. Aliás, todas as minhas caravanas, ela sempre está com a gente. Então, já quero abrir aqui já o parênteses, já convidar a todos os nossos amigos que estão aí conosco. Nossa caravana, gente, é a melhor do planeta. Planeta. Primeiro, não é? É animada, tem conhecimento e ainda, além de Jesus, que nós temos ele como primazia, temos a presença da querida doutora Carla Damasceno, sempre nos assessorando, sempre trazendo uma contribuição do hebraico que é maravilhoso. Você está convidado aí comigo a Israel, conhecer essa terra prometida exponencial, viu? Amém? Amém. 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 Só um minutinho, doutora Carla, já quero saudar aqui todos os irmãos que estão aqui entrando conosco. Daniela Luiz, a Mana Márcia Patti também está com a gente. A Thalita diz, esperei tanto por essa live. Ô, querida, seja muito bem-vinda. Você está no melhor lugar do mundo nesse momento, viu? A Franciele também. A Onivaldo está com a gente. Andréia, de São Paulo, querida. Seja muito bem-vinda, Andréia. Estará comigo na próxima caravana em janeiro. Ô, Andréia! E você vai estar comigo, né? Juntamente com toda a sua família também, Andréia de São Paulo. Pastor Edinho, querido! Pastor Edinho está com a gente, ele é o presidente do Ministério Adorarte, lá em São Caetano do Sul. Foi o principal motivador, gente, das lives aqui, porque, como vocês sabem, Tianinha gosta de fazer coisas ao vivo, né? Mas na internet, meu Deus do céu, é tudo muito novo para mim. Pastor Edinho disse, Tianinha, o povo precisa de você. Pastor querido, obrigada. Shalom Aleichem. Roshi. Também está conosco Maria, Viana, a doutora Valdiceia Rodrigues também, mandando a paz do Senhor para a doutora Carla. Também a Eva, querida, também está conosco. Meus amores, é um prazer ter todos vocês aqui. E já quero passar, né, a palavra para quem diz direito, porque nós estamos aqui querendo, eufóricos, né, ávidos por aprender sobre a palavra. Mas antes, meditemos aqui no livro de Tiago 3, verso 10, a primeira parte. Tiago 3, 10, a primeira parte diz assim: de uma mesma boca procede bênção e maldição. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Bom, sobre a luz da palavra, doutora Carla Damasceno, o Brasil e o mundo quer te ouvir nesse momento. Bom, a palavra tem poder em meio a crises, a adversidade. Conta pra gente, doutora, porque a gente está aqui eufórico, viu? Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer, né, mais uma vez estar aqui com todo mundo, sejam todos bem-vindos também da minha parte, né, saúdo a todos os irmãos, todo mundo que está aqui, pastores, irmãos obreiros, não é? Quem está indo com a gente para Israel também agora, né, em janeiro de 2021, sejam muito bem-vindos à nossa live, né. Querida, é verdade, olha, na verdade eu quero ter um papo com você, não é? Ter um papo com a tia Lia aqui, na verdade, sobre esse tema, que é um tema tão importante. E olha, é engraçado, vocês não se assustem, não, porque quando eu estou em live é engraçado, né? Coça a cabeça, coça o pescoço, coça o nariz. Eu também sou assim. E principalmente que eu estou num lugar aqui que tem um tapete, e aí eu sou meio alérgica. Então eu já estou sentindo assim coceira no nariz. Então, de vez em quando, me perdoem, mas eu acho que eu não vou resistir. Fique à vontade. Obrigada. Mas olha, realmente, a palavra, eu sempre falo que a palavra, né, ela reage, o mundo reage à palavra que sai da nossa boca. Entende? O mundo reage à palavra que sai da nossa boca. E o que eu quero falar, eu gostaria que fosse um papo entre nós, né? Um papo nosso para com os irmãos que estão aqui na live com a gente,
que fosse interativo, que a Aninha também pudesse interagir, fazer perguntas e tudo mais, e entrar com essa mente maravilhosa que ela tem no meio dessa conversa. Bom, a palavra que sai da nossa boca, ela interage com o mundo ao qual nós vivemos, com o mundo que está à nossa volta. E isso é tão, tão, tão verdade que quando você vai lá em Gênesis 1, já no capítulo 1, né? E a tia Aninha sabe que Gênesis é um livro que eu sou muito, vamos dizer assim, apegada a ele, porque ali tem o início, tem o meio, tem o fim. Gênesis tem tudo. Né? Tudo que você procura na Bíblia, se você procurar só em Gênesis, você acha. Né? Então, é um livro criativo, é um livro de início de todas as coisas. Enfim, Gênesis 1, já no versículo 3, em que Deus está criando todas as coisas, ele podia escolher tanta forma para criar, né, Aninha? Ele podia, por exemplo, igual a gente vê, isso aí já relata a idade da gente, meu Deus do céu, mas enfim... Quando era criança, gostava muito de assistir Dini é um Gênio. Só quem tem para mais de 50 anos vai saber o que é isso. Que era, você sabe? Não, você não tem mais de 50. E aí ela fazia assim, né? Botava a mãozinha assim, dava uma coisinha assim para poder aparecer, desaparecer, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Então, e através desse gesto, a Dini criava as coisas, né? Ou aparecia, ou desaparecia, aparecia num lugar, saía de outro. Tinha uma outra que era chamada feiticeira, que ela balançava o nariz assim, e aí também as coisas aconteciam. Deus podia fazer todas as coisas só pelo estalar do dedo, só pelo piscar de um olho, só pelo pensamento, né? Porque também a gente não sabe se Deus tem uma forma como a nossa, né? Mas então Deus podia escolher tantas outras formas para poder criar. Mas ele escolhe falar. Né? Lá em Gênesis 1, no 3, e disse Deus, haja luz. É a primeira coisa que você vê acontecendo, e disse Deus, haja luz, e imediatamente, papum, se criou a luz. E todas as coisas a partir de Gênesis 1, 3, que a gente vê com os nossos olhos, que são físicos, que você pode pegar, que você pode tocar, que você pode ver, e até que você não pode ver, que são microscópicas, né? Ou são nano, ou são que estão no espaço, em outros planetas, no universo, que a gente não tem alcance para ver, tudo foi criado através da palavra. Uau! Tudo foi criado através da palavra. Então, eu que não sou boba, eu sempre brinco, né? Eu não sou boba nem nada. Tudo que Deus faz, Ele faz para nos ensinar. Não é verdade? É verdade. Tudo que Ele faz para nos ensinar. É como um pai com seu filho pequeno, e aí o pai vai por um caminho esperando que o filho vai seguir ele naquele caminho, né? Eu tô lá com meu netinho, de 2 aninhos e pouquinho, e aí a gente vai vendo ele tentando imitar o pai dele, né? O pai calça um sapato grande desse tamanho, aí ele vai lá, coloca o pezinho desse tamaniquinho no sapatinho, fazendo aquilo para quê? Imitando o que o pai tá fazendo. Então, Deus, nesse relacionamento com a gente, ele faz as coisas como um pai para que a gente olhe, para que a gente reaja com aquilo, aprenda com aquilo e faça também. E faça da mesma maneira dele. Né? Então, Deus, como um pai, ele já começa a criar através da palavra com um intuito e um propósito fundamental de nos ensinar a também criar através da nossa palavra. E aqui, em Provérbios 18, no versículo 21, nós temos inúmeros versículos na Bíblia, inúmeros embasamentos bíblicos para apoiar a nossa tese aqui, apoiar a nossa fala aqui. Inúmeros. Mas você falou um de Tiago, agora quando você leu, né? Isso. Sobre a língua também, né? Sobre a palavra. E aqui em Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Por que a língua? Porque é a língua que produz a palavra, né? A Sim. morte e a vida, eles estão na língua. Eles estão lá, nessa coisa tão pequenininha, no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto.
Uau! Olha que palavra poderosa, que versículo tão pequenininho, tiri, tão piquititico, né? E tão poderoso ao mesmo tempo. Porque está falando de uma coisa muito interessante. Está falando sobre o poder da língua, que na verdade é o poder da palavra, e todos aqueles que amam o poder que essa palavra tem vão comer do fruto dela. Ou seja, porque a palavra que sai na nossa boca, ela interage com a realidade que está à nossa volta. A Uau! palavra cria uma nova realidade. Isso é muito importante. Não, isso Existia aí é para luz a quando gente Deus falou frisar, haja né? luz? A palavra cria uma nova Cria, realidade. sim, a palavra cria uma nova realidade. Existia luz antes da palavra de Deus? Antes de Deus soltar a palavra haja luz? Não, Não, não. Existia o ser humano, o homem, antes dele falar, façamos o homem? não, Não. Existia lua, estrelas, antes dele falar, haja? Não, não. né? As coisas só passaram a existir no momento em que Deus usou da palavra para trazer essas coisas à existência. A Uau! palavra que nós liberamos traz à existência coisas que nós não temos, ou a gente deseja, ou a gente precisa. Tanto é, Aninha, que tem um verbo em hebraico, na verdade, não é que tem um verbo, esse verbo não existe em hebraico, né? Que é o verbo ter. O verbo ter no hebraico não existe. Em hebraico você sabe mais, né, do que ninguém, quão poderosa essa língua é de construção, que poder que ela tem de Verdade. construção fantástico, né? Outro detalhe, gente, eu estou tomando muita água porque a minha garganta também, minha garganta está ótima, vamos usar a palavra, né? Minha garganta está ótima. Então, ah, não existia nada dessas coisas. A palavra, ela chama à existência coisas que a gente precisa dela. Então, o verbo hebraico que não existe é o verbo ter. Então, em hebraico, como eu falo, eu tenho uma casa, eu tenho uma amiga, né? Eu tenho um esposo, eu tenho uma família. Como que eu falo isso? Como que eu falo isso? Entende? Porque não existe o verbo ter. Ele simplesmente não existe. Então, qual é a forma de eu expressar que eu tenho uma casa, que eu tenho um emprego bom, que eu tenho uma férias bonitas para ir, uma viagem bonita para poder participar nas minhas férias, que eu tenho uma viagem para Israel com a tia Ninha? Como que eu vou expressar isso? É simplesmente, o hebraico ele é totalmente condizente com a palavra de Deus. Porque hebraico é uma língua santa, né? Você já sabe disso, é uma língua santa, pura. Então, o hebraico, sendo tão santo, sendo tão puro, ele tem que ser condizente, ele tem que coadunar com o que a palavra de Deus fala. E a palavra de Deus fala que a nossa palavra, ela traz as coisas à existência. Coisas que não existem, ela traz à existência. Então, uma das formas, a única forma de falar eu tenho um carro, em hebraico, é usando a expressão yesh li, ok? Yesh li. É a única forma que existe de eu expressar que eu tenho alguma coisa. E Esli é traduzido como existe para mim um Amém. carro, existe para mim um emprego, existe para mim um trabalho, existe para mim uma esposa, existe para mim um esposo, existe para mim. Porque olha que coisa fantástica que é o poder da palavra, gente. Ele vai muito mais profundo, ele vai muito mais além do que eu posso expressar aqui nesse nosso tempo de live. E mesmo se o nosso tempo de live durasse umas 5 horas, e ainda ia ser curto para poder expressar tudo que é importante e profundo
dentro da palavra de Deus e como nós podemos usar, né, para o nosso próprio bem-estar, nosso próprio benefício, nossa própria educação cristã, vamos dizer assim, para nossa própria educação e edificação cristã, a palavra, ou a expressão da palavra a nosso favor. O Yesh Li, que é o existe para mim, ele significa o seguinte. Então eu vou falar em hebraico. Yesh Li Aoto, Yesh Li Akar, Yesh Li Haver. Existe para mim um carro, existe para mim um trabalho, existe para mim uma amiga. Quando eu falo isso, eu estou chamando à existência, muitas vezes, coisas que nem existem ainda. Uhum. Foi o caso de Abraão, que trouxe à existência a terra que ele ainda não conhecia, certo? Exatamente. 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 A gente usa essa frase, de fato, quando temos as coisas, né? Eu tenho um carro? Ok, este ali é a auto. Existe para mim um carro. Mas isso expressa a forma, não sei se eu estou sendo bem entendida, isso expressa que a nossa palavra tem poder para trazer à existência as coisas que nós necessitamos delas. Amém. Porque, entende? Nós podemos utilizar a nossa palavra para trazer à existência as coisas que nós precisamos delas. Em todos os tempos, não só em tempo de crise, mas em todos os tempos, né? Nesse tempo de crise, enquanto eu estava ouvindo muitas pessoas falando assim, eu estou em crise, o mundo está em crise, o Brasil está em crise, talvez eu não vou ter emprego mais, talvez não sei o que vai acontecer no meu futuro. Enquanto o pessoal estava falando assim, eu estava falando diferente. Eu não estou em crise. Amém. Eu não estou em crise. A minha família não está em crise. A minha família não vai perder emprego. E às vezes outras pessoas de agência mandavam, eu trabalho com agência, né? A Aninha falou, e agora? Então, outras pessoas de agência falavam, como é que você está se resolvendo? Porque a gente está aqui. Eu falava, uau, mas glória a Deus, porque para mim está tudo ótimo. Amém. Lembra que, não é? Lembra daquela mulher que perdeu o filho lá em Israel e ela foi atrás do profeta Elias, não é? Deixou o filho morto em casa. Ela deixou o filho morto em casa e as pessoas que ela encontrava na rua, ela nunca contou que o filho estava morto. Ela só falou quando ela chegou no lugar que podia resolver o problema dela. Sim. Né? Ela, em momento nenhum, ela falou, minha vida, que triste, meu filho morreu. E pensa que era uma situação verdadeiramente, poderosamente doída. Era a morte de um filho. Né? Mas em momento nenhum a gente vê ela falando com a boca dela, pronunciando palavras negativas. Em momento nenhum. É verdade. A gente vê, né? Ela caminhou, ela viajou, deixou o filho morto em casa. Gente, imagina o que é isso. Ela deixou o filho morto em casa, viajou para outro lugar e não abriu a boca para falar uma palavra negativa. Por quê? Porque essa mulher, acredito eu, que sabia muito bem sobre o poder da palavra. Uau. Que uma palavra negativa poderia, de fato, aquele filho que estava morto poderia, de fato, ficar morto. E nunca mais renascer. Mas como ela teve consciência de que a palavra traz à existência as coisas que não existem, ela só se pronunciou na hora certa, no momento certo, para a pessoa certa, e ainda com uma palavra que ia trazer à existência aquilo que não existia ainda. Amém. Então, momentos de crise, né? Nosso tema aqui é falar exatamente sobre o poder da palavra, né? Em meio à crise. Né? Esse é o nosso tema, foco da nossa live de hoje. É o poder da palavra em meio à crise. Então, seja em meio à crise, seja em meio à bonança, seja em meio à fartura, seja em meio à dificuldade, seja em meio a desafios, a nossa palavra, que sai da nossa boca, ela vai chamar à existência aquilo que nós estamos pronunciando para chamar à existência. Aleluia! Eu estava num parquinho esses dias, mês passado, quando ainda não tinha o isolamento social aqui em Belo Horizonte,
Foi o último dia que eu levei meu netinho no parquinho antes do isolamento social. E aí eu estava com ele lá, e a gente brincando, eu mais o meu esposo, brincando com o netinho e tudo. E do meu lado tinha uma mãe com uma criança que, notadamente, essa criança tinha alguns problemas de locomoção, de fala, sabe? Ela era, de fato, uma criança acometida por alguma situação física, alguma condição física. E a mãe estava com essa criança lá no parquinho, uma criança já de 6 anos, ela estava com essa criança lá no parquinho. E olha bem, ela levou essa criança no parquinho justamente para a criança treinar a coordenação motora dela, treinar, pegar, subir, correr, andar, né? Se equilibrar, ou seja, ela foi orientada pelos médicos dela a estar sendo exposta a essas coisas para ela aprender, né? E o tempo todo, essa criança devia ter mais ou menos uns 5 ou 6 anos. O tempo todo, a palavra que saía para essa mãe, para essa criança, era: ah, mas você é muito bobo. Ah, mas você não vai conseguir. Ah, mas você... olha as outras crianças ao seu redor, olha como é que elas conseguem, e você não consegue. Gente, essa criança não vai conseguir mesmo. Eu Meu fiquei muito Deus. penalizada, sabe? Eu confesso para você que a gente vem de uma família que o tempo todo a gente incentiva nossos filhos com boas palavras, a gente gera, né, a gente sabe muito bem do poder de criação da palavra, é algo que eu trabalho firmemente com isso desde que meus filhos eram menores, desde que eu entendi o poder da palavra que sai da nossa boca. Então aquilo para mim me feriu muito, né? E principalmente vendo que era uma criança que estava sendo afetada. Claro que essa mãe quer o melhor para esse filho, mas era uma mãe que estava totalmente sem consciência do que ela estava dizendo. Sim. Sem consciência do que ela estava dizendo, né? Ela não estava fazendo aquilo por mal, obviamente, ela estava lá ajudando o filho dela. Mas sem perceber quão poderosa era aquela palavra que ela estava falando para o filho dela e que ia trazer isso à realidade na vida dessa criança. Essa criança, de fato, enquanto essa mãe não mudar essa postura, não vai poder, não vai fazer o que ela tem que fazer. Porque a mãe o tempo todo dizendo que ele é um bobo, dizendo que ele não consegue, dizendo que ele não pode. Então ela não vai poder mesmo, porque ela está chamando isso tudo à existência, Ana. Acabando amaldiçoando até seu filhinho, né? Claro, claro, porque a palavra traz bênção ou traz maldição, conforme você leu aí, né? A Verdade. palavra traz bênção ou maldição. Nós precisamos andar vigilantes todo o tempo com a palavra que sai da nossa boca. Todo o tempo. E olha, é uma vigilância constante, gente. É constante. Porque eu mesmo tenho experiências nessa área. Olha como que a gente pode cair no momento que você não é vigilante, né? Eu procuro vigiar muito com essa questão da palavra, mas ontem mesmo, na casa da minha filha, tá com uma outra netinha, né, com 2 meses e pouquinho, Ana Clara, e a Ana Clara tá muito manhosinha, querendo ficar só no colo, né? Põe no berço, chora, né? E aí eu virei para minha filha e falei assim: olha, se você deixar ela assim, ela não vai aprender a dormir sozinha. E aí a minha filha, na hora, falou: ora, mãe, né? Justo você que fala sempre sobre o poder da palavra, tá lançando sobre a Ana Clara que ela não vai aprender a dormir sozinha, então ela não vai. Olha, como que a gente precisa ser vigilante todo o tempo, porque num pequeno momento você pode lançar uma palavra que vai produzir algo que você não quer que produza, porque todas as palavras vão produzir, Ana. É verdade. E na hora eu pedi perdão a Deus, pedi perdão para Ana Clara e já mudei aquilo que eu estava falando, né? Então a gente tem que tomar cuidado com até as nossas brincadeiras. Tem que ser sadias, tem que ser santas, tem que ser brincadeiras que constroem e não destroem. Porque na nossa palavra tem a boca e tem a maldição. Verdade. E se você me permite, eu quero contar um caso verídico sobre o poder da palavra que me impactou bastante. Impactou, assim, profundamente, Ana. Pô, Ana, eu falei que nossa conversa ia ser conversa, mas acaba que está sendo eu, né?
Fica à vontade, tá bom demais, né, gente? Perdão, é que eu estou sem o relógio aqui e a gente tem um organograma aqui, né, Ana? E eu estou sem relógio, então você vai me orientando, por favor, que o Tem. meu celular não está me Você tem mais mostrando. uns 10, 12 minutos para a gente poder fazer as perguntas. Ok, obrigada. Então, dá tempo de eu contar esse caso. Em uma das minhas viagens, eu levei um senhor comigo lá de Pernambuco. Ele mora hoje em Recife. Um senhor de 77 anos, mais ou menos, chamado Seu Eliel. E o Seu Eliel é uma graça, um senhor, assim, ele não aparenta jamais que ele tem 77 anos, porque, assim, todo bonitinho, sabe? Magro e todo animado, aquela coisa toda. Eu imagino que ele deve ser uma pessoa que até faz exercício físico e tal. Muito, muito gente boa. E nas nossas caravanas nem sempre eu consigo sentar para conversar com todo mundo, dar uma atenção, né, que a gente está sempre focado e tal. Mas teve um momento que nós passamos primeiro pela Alemanha, e lá na Alemanha a gente teve um tempo, né, livre, numa tarde livre, que liberaram a gente em um espaço público, assim, cheio de cafeterias, muito gostoso, muito agradável, um lugar lindíssimo. E aí acabou que, assim, cada um escolheu um lugar para sentar para comer do grupo, e eu escolhi um lugar, eu escolhi um lugar onde eu estava e veio e sentou do meu lado, e veio conversar comigo. E aí ele começou a me contar a história dele. Ô, gente, eu vou contar para vocês. Eu falei com o seu Eliel que ele tem que fazer um livro e contratar a Tianinha de Oliveira, lá da editora Betel, para poder publicar esse livro. Que maravilhoso! Ele estava me contando que ele é um de 7 filhos, de uma mãe, né, e de um pai, que há 85 anos atrás, pensa, vamos na história voltar 85 anos, né? Para trás, bem no interior do Pernambuco, no sertão pernambucano. Onde, naquela época, se hoje ainda falta coisas, imagina 85 anos atrás, né? Sertão pernambucano, pai e mãe analfabetos, que eram estilo boia fria, mas o boia fria de hoje ainda é muito superior ao que eles eram na época, né? Onde eles moravam num pequeno quartinho em que as crianças dormiam em cima de tábuas, que é chamado catre. Não sei se o pessoal que está aqui na live sabe o que é catre, mas o catre ele é uma cama que é só de ripas de madeira e não tem colchão, não tem nada. As pessoas dormem naquelas ripas de madeira, entende? E a senhora lá, a mãe dele, com o pai, com 7 filhos para criar, e sem perspectiva de nada. Nós estamos falando de 85 anos atrás. E em uma pobreza, assim, extrema, né? Extrema, extrema. Uma pobreza que nós não temos a noção dela. E aí, um belo dia, a mãe dele virou para o marido, eles estavam mais ou menos com aquelas escadinhas, né? 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, 5, 6, 7 aninhos, aquela escadinha, e virou para o marido dela e falou assim, olha, e achei engraçada a expressão que ele falou, olha, homem, a única forma de nós sairmos dessa pobreza é estudar os nossos filhos. E aí o marido dela falou assim, ô mulher, mas tu já viu filho de pobre estudar? E ela falou para ele, eu não, mas nós vamos ver, os nossos então vão ser os primeiros. E aí, eles moravam no interior, interior, interior de tudo, longe de tudo, entende? Nem era no arraial onde eles moravam, não tinha nada. De repente, quando essa mulher soltou essa palavra, que ela nunca tinha visto, mas que eles iriam ver, que os deles seriam primeiros. Gente, essa mulher não tinha perspectiva de absolutamente nada. Nem escola perto tinha. De repente, ela ficou sabendo que montaram uma escola de americanos para os filhos dos coronéis da época, ok? Montou uma escola de americanos para o filho de coronel. Ela pegou um dos meninos dela, que estava com mais ou menos 5 ou 7 anos na época, e ela
vestida de trapos e pé no chão, um menininho também, só com aquele shortinho, barriguinha de fora, pezinho no chão. Decidiram, pegou o menino dela e foi lá na escola. Uma escola de americanos, professores e diretores americanos, só para os maiorais. Uau. E chegou lá e falou para o diretor, olha, eu tenho filho, eu preciso estudar o meu filho, eu quero que o meu filho estude. Mas eu não tenho a menor e a mínima condição de estudá-lo. Nem de uniforme, nem de pagar mensalidade, nem de comida para esse menino vir estudar. Eu não tenho nada, mas eu quero que o meu filho estude. E o seu Eliel me conta que ele não sabe o que aconteceu no coração desse diretor, que ele falou para ela assim, resolveu dar uma oportunidade para essa mulher, e falou para ela, olha, eu vou te dar a oportunidade do seu filho estudar aqui sem cobrar um centavo dele. Uau. Mas a única coisa que eu vou exigir dele é que ele seja o primeiro aluno da classe durante todo o ano. Uau. Na primeira nota que ele tiver menor do que todos os melhores alunos da escola, eu mando ele de volta para casa. Ela falou, ok. Resumo da história. Terminou o ano na escola, ela foi até lá o diretor chamou ela e falou para ela assim, por acaso, a senhora tem outro filho para vir para cá para estudar também? Glória a Deus. E assim ela estudou os filhos na melhor escola de Pernambuco. Uau. E para te concluir essa história dessa mulher. Esse primeiro filho que ela estudou lá, ele se aposentou ele se aposentou aos 80 anos de idade, fazem mais ou menos 3 ou 4 anos, se não me falha a memória. Ele se aposentou aos 84 anos de idade. Sabe como, Tianinha? Sabe como que esse homem se aposentou? Eu até me arrepio quando eu falo. Eu me arrepio quando eu falo. Ele se aposentou como diretor-chefe do departamento de computação da NASA. Uau! Nossa, gente, é para falar uau, gente. Uau, glória a Deus! Esse primeiro. A Deus. Todos os outros tiveram colocação fantástica na vida. Um outro irmão é um dos diretores de uma das maiores faculdades que existe na França. O outro irmão dele. Seu Eliel tem um comércio maravilhoso lá em Recife, Pernambuco, o que viajou comigo e que me contou a história. E o nome da mãe dele, uma outra coisa que eu sempre falo, é a importância dos nomes bíblicos, né? Ou nomes com significados. Sabe qual era o nome da mãe do seu Eliel? Dessa mulher. Tão simples, tão sem estudo, tão no fim, né, que a gente consideraria fim do mundo, né? O nome dela se chama Iluminata. Uau! Iluminada. Por falar em iluminada, ontem nós estivemos aqui com o pastor Paulo e o filhinho dele, Lior, e ele deixou um beijo para a senhora e falou que o nome Lior, até como significado, disse que foi quem que deu a ideia. Foi eu. O nome é muito importante. Lior, minha luz, né? Lior quer dizer minha luz. Li, ou que luz para mim, minha luz, luz para mim, li é para mim, or é luz, né? Lior. Realmente, foi lá em Israel que a gente trabalhou esse nome, né? Do filho do pastor Paulo, Ricardo, que eu admiro tanto também, pastor Paulo. A pastora Cláudia Guimarães fez o... Desculpa te cortar, a pastora Cláudia Guimarães fez um comentário. Falo isso no meu livro, Mulheres Geradoras de Vida. Escolha o nome na direção de Deus, Cláudia Guimarães. Uau, pastora! Bingo! Amém, bingo, isso mesmo, tá bem certo, bem dentro do pensamento daquilo que é o pensamento de Deus, né? Tudo em volta que gira a nossa volta precisa ser pensado. Nomes de filhos,
palavras que nós colocamos, falamos para os nossos maridos, nossas esposas, nossos companheiros de trabalho, na escola, nossos professores, enfim, tudo aquilo que envolve a nossa vida, porque a língua, ela tá inserida em tudo, né, Ana? É verdade. A língua e a palavra, ela está inserida em todos os contextos da nossa vida, todos. É Não verdade. existe, né? Por que está tendo tanta live no Brasil e no mundo após o isolamento social? Porque as pessoas têm necessidade de falar, porque falar cria, falar gera, falar cria realidades, torna as coisas realidades, chama aquilo que não existe para a existência. Amém, amém. Por isso, tantas lives, porque é uma necessidade humana que Deus colocou dentro de nós. Então, que nós possamos andar conforme a palavra dele, né? Nos direciona, falando, sendo amigos, conforme a gente acabou de ler aqui, né? Sendo amigos. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. É verdade. Aquele que ama a palavra de Deus e dedica nela aquilo que sai da nossa boca, vai comer frutos como a dona Iluminata comeu frutos de todos os seus 7 filhos. Amém. Ô, glória! Eles não comeram frutos daquilo que saiu da boca dessa mulher? Toda a família comeu fruto daquilo que saiu da boca. Toda a família foi abençoada por causa de uma palavra certeira, acertada, afinada, de bênção que saiu da boca dessa mulher. É verdade. É verdade. Então, doutora Carla, quero aproveitar o gancho e já dizer para você, meu amigo que está aí, minha amiga, existe para você uma família abençoada, sem crise, sem sofrimento, sem angústia. Existe para você a força do Senhor. Existe sobre a tua vida, sobre a tua casa, prosperidade em todos os quesitos para você e todos os seus. Amém? Amém. Olha, tem Família Soares está perguntando, professor, Isaac significa o quê? Queria responder essa pergunta rapidinho. Eu sei que você vai abrir para perguntas, mas eu achei interessante isso aí, porque tem algo engraçado. A palavra, o hebraico, ele é totalmente teatral. Só quem vai a Israel que repara, percebe as pessoas conversando em hebraico. O hebraico é uma língua mega teatral no quesito que ela é uma língua que se fala com o corpo, se fala com o rosto, se fala com expressões. É uma língua expressiva, né? Então, Isaac significa riso. Né? Isaac significa riso. O nome em hebraico de Isaac é Yitzhak. Yitzhak, na época de Abraão, se falava rindo, Yitzhak, Yitzhak. Era assim que se falava o nome Isaac. Por isso que o filho de Agar, e Agar ficava zombando de Isaac. Porque na hora de falar o nome, a pessoa tinha que falar rindo. Yitzhak, Yitzhak. Porque a língua é expressiva. Então, por isso que a Agar ficava zombando do filho de Sara, porque quando falava tinha que rir. O nome é Yitzhak. E você, quando ri, pronuncia mais ou menos Yitzhak. Entende? Só para poder, uma curiosidade bíblica. É verdade. Pastora Márcia Maciel, querida, é verdade, a palavra tem poder, pastora Márcia, querida. Bom, seja bem-vinda aqui. Márcia. Tem alguém aqui perguntando, eu acho que foi a Eva, perguntou qual é o significado de Miguel, filhinho dela. Miguel. Miguel é Micael, na verdade. Quem é como Deus. Quem é como Deus? O Micael. Miguel muito e Micael. Micael. É um nome muito lindo, Micael. Uau. Gente, vamos colocando aí já as perguntinhas, enquanto a doutora Carla estava explicando. A gente tem só mais uns 5 minutos, né? Não é isso? Sim. Tem só mais uns 5 minutos. Então, é 5 minutos para você aproveitar e colocar a sua pergunta rapidamente, porque agora mesmo fecha a nossa live. Qual o significado de Raquel? Raquel significa ovelha. Raquel é Rachel,
em hebraico, até lá em Israel, um lugar que a gente costuma almoçar, chamado Ramat Rahel. De vez em quando a gente almoça lá, Ramat Rahel, que é a colina de Raquel. E Raquel quer dizer ovelha. 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 Nome lindo. Que Uhum. lindo, né? Assim Nome como muito, Débora, muito. também é abelha. Devora, né? O nome original de Débora é Devora, que significa abelha. E a abelha por quê? A abelha trabalha, a abelha produz, a abelha tem aquela ideia de andar em comunidade, né? De estar sempre junto com a sua tribo ali, né? Elas andam juntas, né? Trabalham juntas. Então a abelha ela tem um significado assim de o tal do empoderamento de hoje é uma Débora. Uau! Aí, pastora Márcia, uau! Ai, que legal. O Exponencial. pessoal está pedindo mais, ó, Levi. Qual o significado de Levi? Levi. Levi. Então, Levi vem de lev, né, que quer dizer coração, meu coração, né? Meu coração. Ele também tem um outro significado que agora fugiu da minha mente, mas um dos significados dele, Levi, significado de Gabriel. Ah, Levi, meu coração. Alguém colocou outro significado aí que eu li, Gabriel. mas Gabriel é interessante. Também é uma palavra muito interessante, que vem de Gibor. Vem de Gibor ou Givor, e daí vem a palavra Senhor e Senhora, em hebraico. Olha como é que as coisas são uma ligação que você jamais imaginava, né? Uau! Porque Gibor El, Gabriel é Gibor El, que quer dizer poder de Deus. Uau! Ou poder de Deus, ou poderoso em Deus. Ou poderoso em Deus, tá? Por isso que a palavra senhor ou senhora é Giveret, da mulher principalmente, Giveret. Vem dessa palavra Gabriel, Gibor, que é a palavra senhora, quer dizer aquela que é poderosa. Entende? Assim como a Perfeito, palavra Gever, homem, aquele que é poderoso. Alguém também perguntou sobre a palavra, o nome João. João. Alguém perguntou sobre o nome João. João é Yohanan, nome de João Batista, né? Yohanan Amatbil. E o significado de Yohanan o João é a Ana, no masculino. Ana é Hana, né? E João é Yohanan, aquele que é agraciado, aquele que é cheio de graça. Uau! Então, João é o feminino de Ana. Muita gente não sabe que João é o feminino de Ana. Uau, eu não sabia. Estou aprendendo. João é o feminino de Ana. É aquele que é agraciado. Yohanan Amatbil, que era o nome de João, o Batista, na verdade é Yohanan Amatbil, o agraciado, que é o imersor. Batista em hebraico é Matbil, aquele que é imersor, que emerge nas águas. Yohanan Amatbil. Perfeito. Doutora Carla, Déia Guimarães, lá de São Paulo, está perguntando. Tem uma irmã da minha igreja que está grávida de uma menina e escolheu o nome de Ana. Sabemos que é um nome que o apóstolo Paulo repreende. O que você faria nesse caso? Ele não repreende o nome, ele repreende a pessoa. Hum? Então tem que saber diferenciar, né? Ele não está repreendendo o nome, ele está repreendendo a pessoa. Porque o nome é lindo, Ana, agraciada, cheia de graça, né? Então o nome em si, nada a ver. Tá? Ele está repreendendo uma pessoa que cometeu, né, uma conduta que foi passível de ser repreendida. Sim, sim. Então, antes de escolher o nome, gente, para o filhinho, para o neto, enfim, procure saber qual é o significado para que você possa abençoar a vida dessa criança, né? A minha filha Juliana Evelyn, por exemplo, eu pesquisei bastante e, resumindo todo, né, vários
vários combinadinhos que vai se juntando. Evelyn, por exemplo, doutora Carla, eu descobri que vem da raiz hebraica, né? De Eva, Rava, né? Uhum. Eva, que quer dizer vida. Então, o nome dela acabou sendo Juliana Eva, Senhora Soberana da Vida. Eu falei, gente, tá abençoado pro resto da vida. Exatamente, exatamente. Mas que nós possamos, assim, levar a nossa mente cativa a Cristo, como Romanos fala pra gente. Quando nós levamos a nossa mente cativa a Cristo, né, e renovamos a nossa mente conforme a palavra de Deus, porque é uma coisa que muita gente não está se atentando para isso. Nós podemos e temos esse poder de poder pronunciar sempre palavras abençoadoras para a nossa vida, que constroem, que chamam uma realidade, né, à existência, através simplesmente do que nós falamos. Eu moro numa casa hoje que quando eu tinha 14 anos de idade, eu passei em frente a ela. Passei em frente a essa casa. Olhei para essa casa e falei, como eu tenho vontade de morar nessa casa. Entende? Eu falei isso quando eu tinha 14 anos. E, claro que naquela época eu não tinha a menor ideia do que eu estou falando hoje. A menor ideia. E quando eu, mas o meu marido, nós compramos essa casa, que foi mais ou menos uns 20 anos depois, nós compramos essa casa, eu tinha me esquecido que eu tinha falado isso na porta dessa casa. Eu vim nessa casa, junto com uma senhora, que nós tínhamos um culto de uma reunião de oração na casa dela, e ela veio aqui para chamar o filho dela que morava nessa casa onde eu moro. E quando nós entramos aqui, eu olhei e falei, ai, que vontade de morar nessa casa. Mas eu me esqueci. Não me lembrei disso mais. Eu só me lembrei disso depois que eu comprei essa casa. O Senhor trouxe à minha memória esse dia. Que eu desejei, e não só desejei, mas eu expressei através da minha palavra. E essa palavra foi lançada no mundo espiritual, ela produziu uma realidade para a minha vida. E eu moro na casa que eu desejei quando eu tinha 14 anos de idade. Amém, glória a Deus. Entende? Ai, gente, já está terminando. Claro. A doutora Carla vai ter que voltar outro dia, doutora Carla. Passa muito rápido a hora aqui no Brasil, meu Deus. Tanto um prazer. Volta sim, é uma Doutora, alegria. só para a gente fechar, eu também gostaria de contribuir com o meu testemunho rapidamente, porque o tempo já está acabando e eu não abro mão da sua bênção para todos os nossos amigos aqui hoje, em nome de Jesus. Gente, há uns anos atrás, o meu sonho era ir para Israel. Até que eu conheci a doutora Carla lá em Israel. E a primeira vez que eu fui, gente, eu já contei isso para ela, e estivemos contando isso também na conferência, né, Friends of Zion, lá na Santa Catarina, acho que foi isso, doutora? Nos 70 anos de Israel, né? E, gente, eu só tinha R$ 500, era tudo que eu tinha. Mas eu apresentei o Senhor e disse, em nome de Jesus, eu vou para Israel. E interessante que a caravana sairia em 2 meses. Gente, realmente a palavra tem poder. Em 2 meses eu viajei para Israel. Eu só tinha R$ 500. O Senhor fez existir uma passagem, tudo para mim. E disso, desde então, eu nunca mais parei de ir a Israel. Porque sempre eu estou dizendo, eu vou voltar para Israel, vou voltar para Israel. Então, gente, ir para Israel, você tem que começar a profetizar isso. Tem que sair da sua boca, da alma, para você ir, você vai comigo, viu? Em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, amém. Fazendo uma pequena correção, porque agora eu estou lendo a pergunta aqui, eu entendi que o apóstolo Paulo estava repreendendo, que a pergunta era repreendendo o nome de Ana. Mas não, lendo a pergunta, eu estou vendo que a pessoa está se referindo à deusa Diana. Então, eu entendi que era o nome Ana, mas essa repreensão aqui era para a deusa Diana, é outra história. Só para a gente concluir essa questão aqui dessa pergunta que eu tinha entendido errado. Ah, sim. Família Soares está dizendo, quero ir para Israel. Claro, querido, vamos sim, em nome de Jesus. Né? Professora Edna, amor, a Edna Solange, também com a gente. Gente, doutora Carla, como que a gente faz para acessar suas redes sociais, por favor? Aqui no Instagram, né, nós temos um devocional, @manhã de esperança, sem ser cedilha, né? Então, Manhã de Esperança.
que todos os dias, de segunda a sexta, nós temos um pequeno devocional que sai às 9 horas da manhã. Quero colocar mais cedo, pelo menos às 6 da manhã. Às 9 horas da manhã, um devocional de 1 minuto apenas. E lá no YouTube, profa.carla Damasceno, aí já é um outro departamento, já é com algumas questões sobre Bíblia, hebraico, história de Israel. Também tem devocional, tem motivacional, tem um monte de coisa lá no nosso canal. Então, repetindo aqui no Instagram, Manhã de Esperança, no YouTube. profa.carla com K Damasceno. Damasceno. Gente, você tem que entrar, siga essa doutora, siga, porque os bons vão seguir. Amém, amém, amém. Gente, doutora, a senhora pode, por favor, já estamos terminando, estamos 4 minutinhos para o término, já vai cair. A senhora pode fazer uma oração abençoando todos os nossos amigos que estão conosco, suas famílias, em nome de Jesus? Com certeza. Vamos orar agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, primeiramente porque o Senhor é Deus da nossa vida, o Senhor nos libertou, trouxe em nós um renovo, um gozo e uma certeza e convicção de alegria, independente das circunstâncias que nós vivemos no nosso país ou no mundo. Te agradeço e honro o teu nome por essa forma maravilhosa, Senhor, também de comunicação, que é esse Instagram, essa forma de comunicação que são os celulares, computadores, que levam a tua palavra também de uma forma que nós, há 10 anos atrás, jamais imaginávamos. Então, glória a Deus, ao Senhor, por ter dado ao homem capacidade de fazer uma coisa tão poderosa, uma ferramenta tão poderosa como essa. Obrigada, Senhor, por todos os irmãos que nos assistiram nessa live. Abençoa a família de cada um deles, especialmente que haja paz, que haja luz, que haja prosperidade, que haja esperança, que haja alegria, que haja prosperidade nos corações e que haja fé e também, Senhor, que haja, assim, uma perspectiva, Senhor, de pronunciar a palavra da maneira correta, né? Trazer, Senhor, a palavra abençoadora para si, para suas famílias, uma palavra que traz à existência aquilo que não existe ainda. Dê sabedoria a cada um, em nome de Jesus. E a tia Aninha, toda a sua família, todo o seu trabalho, toda a sua posteridade também, nós já abençoamos todas as gerações pós-tia Aninha, através da vida de Juliana e do pequeno John. Toda essa posteridade nós já abençoamos agora, em nome de Jesus. Também o esposo, o pastorzão, o pastor Marcos, seja abençoado ali, Senhor, em nome de Jesus, com todas as alianças que o Senhor precisa trazer para a vida dele. Em nome de Jesus, eu já te agradeço por todas as expectativas que o Senhor está trazendo no coração do pastor Marcos e já te agradeço, Senhor, por todas as portas e janelas que o Senhor está abrindo sobre a vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bishem Yeshua HaMashiach. Doutora Carla, muito obrigado. Que prazer receber a senhora aqui no nosso espaço. Muito obrigado. Quando quiser, volte sempre, sempre quando puder, né? Porque não é nem quando queira, porque às vezes a agenda é tão intensa, a gente se entende. Mas aqui a casa é sua, volte sempre, porque é sempre um grande prazer receber a senhora. Deus abençoe sua família, sua casa, sua misparrá, em nome de Shem Yeshua HaMashiach. Né? Deus te abençoe Amém. De uma maneira exponencial, viu? Em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a todos os meus queridos já. Vou deixar a doutora Carla já se despedir. Não vai dar para falar o nome de todo mundo, gente, me perdoe. Amanhã estaremos de volta, tá? Amanhã com a doutora Marisa Lobo falando como cuidar do emocional infantil em tempos de isolamento social. Não perca amanhã, às 18 horas, e no sábado, doutor Davi Secundo falando sobre estratégias para a família vitoriosa. E no domingo, às 16 horas, Tia Jô aqui com a Tia Aninha. Doutora Carla, as considerações finais já estamos terminando. Muito obrigada. Todarabá é a única palavra que eu tenho, assim, para expressar minha gratidão e alegria. Todarabá, Tia Aninha. Muito obrigada a todos, que eu percebi que todo mundo ficou aí com a gente até o final, né? Ninguém se perdeu. Então, muito obrigada a todos. Que Deus abençoe o coração de vocês, assim, poderosamente. Eu não tenho palavras para poder agradecer e falar para vocês o tamanho da minha alegria de estar presente aqui. Deus abençoe a todos. Um shalom, modelo gigante para todo mundo. Um beijo no seu coração, doutora Carla. Um beijo, meus amigos. Passem para os seus amigos, fiquem com a gente, viu? Deus abençoe. Na nossa casa não existe crise, porque o Senhor Jesus está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Deus abençoe. Até amanhã. Deus abençoe.
Beijo, doutora Carla. Deus abençoe. Até amanhã. Shalom. Shalom, shalom.